Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao nosso canal, seu e meu. Eu sou a Maria Helena e a gente segue aquele vídeo sobre contraceptivos. Contraceptivos naturais. Hoje a gente falou sobre anticoncepcionais, hoje vamos falar contracepção natural. O que é contracepção natural? É a gente simplesmente saber quem somos, observar nosso ciclo e não precisar tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional vai linearizar nosso corpo, então a gente vai seguir tendo nossos ciclos, observar nossos ciclos e nos prevenir assim. Então, qual a forma de um contraceptivo natural? Primeiro, quero que você saiba que a camisinha não é um contraceptivo natural, né? Porque é um plástico. Mas é um contraceptivo super legal para você juntar com as outras coisas que eu vou falar aqui. Então, primeiro a gente já tem a camisinha, que você pode usar com responsabilidade, não é pra, vou usar, sabe, né? Usar com responsabilidade. Tem pessoas que esperam o homem tá lá já ejaculando e daí, agora eu vou colocar a camisinha. Gente, tudo bem. Uma outra forma, tem o coito interrompido, que se a gente for pensar se o homem tiver esse equilíbrio ali, né, da hora da questão, pode ser uma boa. Pra mim nunca foi uma boa, porque pra mim é muito importante ter o orgasmo conectado. Mas se pra você fizer sentido, pode ser uma boa, mas agora eu quero que a gente foque nas observações do corpo. Então o que você pode fazer? Primeiro, gente, sempre a mandala lunar. Essa é a primeira coisa que eu faria. Então, que foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Você começa a fazer a mandala lunar. Quem não tiver mandala lunar, gente, tá lá no meu Instagram. Só entrar, tá escrito mandala lunar, baixa sua mandala lunar e começa a preencher. Mandala lunar nada mais é do que você preencher tudo que acontece em cada dia. Então, dia 1 do ciclo, dia 2, dia 3. Assim você vai perceber o seu corpo, perceber como está emocionalmente e como está fisicamente. Quando você começa a fazer a mandala lunar, você começa a observar que tem um dia que você tem um muco. Essa é a segunda percepção, perceber os mucos. Então, a mandala lunar já leva a gente para o muco. O muco da ovulação você vai perceber que é mais elástico. Porém, tem mulher que não tem o muco, mas ovula. Então, essa mulher vai ter que perceber o que é no corpo dela que está contando que ela está ovulando. Pode ser que ela está se sentindo mais para fora, pode ser que ela está se sentindo com mais vontade de fazer amor. O que ela vai ter que observar na mandala dela. Porque, gente, se você fizer sua mandala, quando você tá lá na lua nova, na sua menstruação, você começa a notar, você vai perceber que vai chegar um dia que você tá exatamente o oposto do que você estava na sua menstruação. Esse dia, geralmente, é a sua ovulação. Geralmente, tá, gente? Porque tem mulher que vai ter ciclo mais longo, aí não é exatamente na oposição, mas se você tiver um ciclo de 28, 29 dias, dá exatamente na oposição é a sua ovulação e você vai perceber como está se sentindo. Eu, por exemplo, tô quase na minha ovulação. Então, assim, ó, hoje eu fui treinar, fiz o dobro do que eu treino, geralmente, porque eu tô já com muita energia, com essa coisa pra fora. Gente, quando eu vou treinar, que eu tô na minha menstruação, mal eu faço yoga. Percebe essa diferença? E a gente tem que saber essa diferença, observar essas diferenças do corpo. Então, eu falei mandala lunar, falei muco. O que eu acho que é importantíssimo a gente fazer para começar, gente, para começar a ter um autoconhecimento claro do nosso corpo, para fazer uma contracepção natural real, temperatura. Eu associaria esses três aqui: mandala, muco, temperatura. Tem mulher que tem facilidade em fazer o toque do colo do útero, que aí, dependendo de se você está ovulando, ele está mais baixo, se você está menstruando, ele tá mais alto. Eu não me lembro exatamente, na verdade. Eu nunca fiz, então eu nem tenho domínio para falar para você sobre isso. Eu sei que tem essa forma também, você pode inclusive procurar se você se sentir confortável, só que tem que introduzir o seu dedo e sentir se o colo tá baixo, se o colo tá alto, se ele tá aberto, se ele tá fechado. Então, para mim sempre foi mais confortável fazer a temperatura, mas o colo é assim também muito legal. É algo que faz muito sentido.
Então, gente, ó, eu sempre associei esses três. Deixa eu me lembrar. É muco, mandala, muco e a temperatura. Sim. Sempre associei esses três e sempre rolou. Então, por quê? Porque a temperatura, esse que é um detalhe importante. Então, olha só. Geralmente, quando você vai fazer, então vamos começar a pensar nos três, né? Mandala lunar. A gente tem que pensar aqui, você vai observar quando você tá mais expressiva, mais pra fora. Claro que isso depende muito de cada mulher, o importante é você saber que você tá já, opa, já faz 14 dias que eu menstruei, talvez eu vou começar na minha ovulação aqui, quais são os sinais que meu corpo está dando? Opa, meus seios, tá. Muco, certo, muco. Muco clara de ovo, que é aquele elástico que estica, geralmente é indício de próxima ovulação. Não necessariamente é a ovulação, mas é próximo a ela. Certo, muco. Por último, a temperatura. Temperatura, gente, sobe um pontinho quando você está ovulando. Então você pode perceber, só que é assim, temperatura não é só o dia da ovulação, você vai todo dia acorda, termômetro do lado, afere a temperatura. Como que eu fazia sempre? Sempre na axilas. Tem pessoas que sugerem aferir a temperatura na vagina. Eu nunca fiz isso. E sempre deu certo também. Então, afere a temperatura, vê como que tá a sua temperatura. Todos os dias você anota. Todo dia, junto com a mandala, pode ser até. Anota. Anota, 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 anota. Tem um dia que sobe. O dia que sobe um pontinho só, gente. Não sobe um grau inteiro, não. Às vezes sobe um pontinho só. Você tá ovulando. Percebe que lindo? E aí você vai fazendo esse padrão, gente, ó. 6 meses fazendo esse padrão. 6 ciclos. Você, ó, já tá sabendo tudo. Já tá sabendo tudo. Só que fazer contracepção natural, eu sugiro que seja com um parceiro de vida. Eu sugiro. Por quê, gente? Porque quando não é um parceiro de vida, o risco. Isso que é uma coisa linda, porque é um risco mesmo. Mas é também um preço que se paga, percebe? Então, é quase que os dois eles estão dizendo sempre o risco, que é. Sabe, eles estão assim, ó. Se a gente tá aqui fazendo o contracepção natural, mas se acontecer de engravidarmos, estamos pagando o preço disso também. Isso é mundo adulto, tá? Isso é mundo adulto. A gente não pode esquecer, gente. Se a gente tá transando, a gente pode engravidar. E aí, tudo o resto, gente, sinto muito, vou ter que falar essa verdade. Todo o resto é querer tapar o sol com a peneira. Até anticoncepcional para não engravidar é querer dizer, quero transar, mas não quero arcar com as consequências de transar. Tem consequência transar, gente. Helena, mas sempre tem que ter filho? Não, por isso que a gente tá falando da contracepção natural. Mas tô falando o quê? Pode acontecer da mulher, por exemplo, ovular 3 dias depois da menstruação. Ninguém tá esperando essa ovulação. E aí, se engravidar? Os dois estão ali para bancar essa real, essa responsa? Isso é mundo adulto. Não podemos esquecer disso, sabe por quê? Porque o sexo ele tem que ser tratado assim também, com responsabilidade. Senão, sabe o que vira? Um monte de criança querendo fazer sexo e não pagando o preço do adulto de que faz o sexo. Um adulto fazendo sexo, ele sabe que ele pode gerar uma vida a qualquer momento e que isso é sagrado. Uma criança brincando de sexo, ela acha que ela nem sabe como é que engravida. Percebe? Então, isso tem que ser dito também para você olhar pro sexo com responsabilidade, não com medo. Ninguém tá falando pra ter medo de engravidar. Porque engravidar é uma bênção também, gente. A gente tem que saber que a gestação, ela pode ser uma bênção. Não tô falando nem da gestação perfeita, tô falando simplesmente de trazer uma vida de lá de não sei aonde pra terra é uma bênção. Só isso já. Não precisa nem nada. Não precisa nem ser mãe, a perfeição esperada, nada. Só o fato de duas pessoas se encontrarem e ali no ato, naquele momento da concepção, que é divino, gente, porque ali é algo que você não tem controle nenhum. É divino, é algo divino. Conectou, pronto, uma vida chega.
A gente tem que entender, olhar, voltar a olhar de novo para essas coisas, gente, com essa beleza, com esse encanto e com a grandiosidade que isso é. Porque senão a gente vai ficar brincando de viver. Então tem responsabilidade? Tem. Tem responsabilidade. Estamos todos dispostos a pagar esse preço? E tem noção que quanto mais você se faz sexo com alguém, mais vocês se vinculam? Tem noção disso? Não sei se vocês têm noção disso. Quanto mais você faz sexo com alguém, mais você se vincula a essa pessoa e é tudo aquilo que essa pessoa é. Eu não tô falando de nada espiritual, tô falando de vínculo mesmo. Vínculo sistêmico. Por quê? Porque vocês estão cada vez mais se abrindo para gerar vida. Certo. Então, junto com essas 3 coisas, o que eu associaria aqui, que é o que eu fazia no começo, gente? Camisinha. Então, por exemplo, não estou ovulando? Eu não usava camisinha. Não estou ovulando? Não usava camisinha na não ovulação. Estou ovulando? Camisinha. Ou não faz. Mas geralmente quando a gente tá ovulando é quando a gente mais quer fazer. Então, para não privar, associa a camisinha a esses 3. Pronto, você já tem 4 coisas juntas que vão te ajudar. Contracepção natural. Helena, ainda assim não tô me sentindo segura. Aí eu sugiro que você entre em contato comigo e a gente faça um atendimento mesmo. Te atendo e a gente segue juntas fazendo esse autoconhecimento para você se sentir mais segura. Mas isso, gente, a gente tem que ter como prioridade na nossa vida. Porque estamos falando de nós. Não dá pra gente simplesmente colocar um monte de hormônio no nosso corpo que a gente acha que, ah, não, quando eu parar vai sair do meu corpo e ó, demora um tempão pra sair. Simplesmente porque a gente acha, ai, que preguiça fazer esse outro método. Não, não é que preguiça. É bem legal, na verdade, eu vou te dizer. Foi que, olha, que fase legal que eu vivi. Hoje eu confesso que eu não faço mais tão seguidinho assim. Eu tenho minha percepção ovulatória muito clara. E você percebe isso também? Que quando você vai fazendo muito tempo, chega uma hora que você já tá tão conectada que você fala, opa, agora tá tudo bem. Eu não tiro mais a temperatura. Tô até querendo voltar a tirar pra ter essa experiência novamente. Mas é o que vale muito a pena você fazer, porque é sobre você, é sobre o seu corpo. É você se encantando, vendo, nossa, subiu. Eu me lembro disso. Eu lembro que eu ficava, nossa, a temperatura subiu, estou ovulando. Via o muco, via como eu tava a minha percepção na mandala. Isso é lindo, gente. Se encante, volte a se encantar com essas coisas de novo. Com você mesma. Qualquer dúvida que tenha ficado, coloca aqui também nos comentários. Curte esse vídeo, porque curtir esse vídeo me ajuda muito, muito, muito o YouTube achar que é importante. Ele entende que é importante esse vídeo quando tem mais curtidas. Então, se você puder me ajudar curtindo, me ajuda muito. Compartilhe também. Um grande beijo e até a próxima.